Neste verão, todos focaram nas grandes transferências, nas que bateram recordes e nas negociações com as narrativas mais marcantes ou polêmicas. Algumas transferências que vimos até agora são realmente difíceis de entender, mesmo tentando. Hoje queremos comentar algumas delas. Essas são 7 transferências que nos deixaram confusos neste verão. Vamos começar com Raul Jimenez. Alguém pode explicar por que ele trocou o Fulham na Premier League pelo Wolverhampton na segunda divisão? Acabamos de ver Jimenez na Copa do Mundo e percebemos que ele ainda não está acabado. Ele fez 3 gols em 4 jogos e foi um dos destaques do México no torneio. Ele ainda poderia atuar na Premier League por mais alguns anos, mas preferiu ir para a Championship, assinando por 2 anos com o Wolverhampton e opção de mais um. É bem confuso. Sim, entendemos o lado sentimental, pois ele já jogou com eles, mas não era o clube de infância dele, então ainda ficamos confusos. Se ele ainda estivesse no Wolverhampton durante o rebaixamento, faria sentido ele ficar para ajudar o time a voltar à primeira divisão. A decisão de voltar ao Wolverhampton após o rebaixamento nos deixa confusos. Mais confuso ainda é Kieran Trippier também optar por ir para o Wolverhampton neste verão. Jimenez já tem ligação por ter jogado lá antes, mas Trippier nunca atuou no Wolverhampton e mesmo assim decidiu entrar no time agora na Championship. Por quê? Em uma temporada joga na Liga dos Campeões, na seguinte está na Championship. A gente realmente não entende. Sim, ele certamente teve que sair do Newcastle depois que o contrato dele acabou neste verão, mas se ele achava que não era mais bom o suficiente para um mais alto nível, ele poderia simplesmente ter ido atrás de dinheiro indo para a MLS ou para a Arábia Saudita. Se ele quisesse ficar na Europa, podia ir para a Liga Turca, e se quisesse mesmo continuar na Inglaterra, tenho certeza que poderia ter entrado em algum clube recém-promovido. Obviamente, o Wolverhampton tem grandes chances de voltar à Premier League na próxima temporada e já liderou uma recuperação recente com o Newcastle. Porque ele sente a necessidade de fazer isso de novo aos 36 anos, especialmente com um clube pelo qual ele não tem nenhum apego sentimental. É muito confuso. Mas com a transferência do Gonzalo Ramos, isso nos confunde por um motivo totalmente diferente. Sabe o que a gente não entende nessa situação? Por que o Milan pagou o valor recorde do clube de 74 milhões de euros para comprá-lo do PSG? Há muitos jogadores pelos quais vale quebrar o recorde de transferência, mas Ramos não é um deles, principalmente para um clube como o Milan. Para ser justo, nada nas transferências de Gonzalo Ramos fez sentido. O PSG comprou ele por um pacote total de 80 milhões de euros em 2023, depois de apenas uma boa temporada no Benfica, só para acabar usando ele quase exclusivamente como um jogador de elenco. 3 anos depois, quando se esperava que seu valor caísse, ele acabou sendo vendido por 74 milhões de euros. Como isso aconteceu? Para te ajudar a ver como isso é absurdo, Victor Osimhen e Bryan Mbeumo foram vendidos por 75 milhões de euros no ano passado. Luiz Dias foi por 70 milhões, Guevara foi por 80. Querem que acreditemos que Gonzalo Ramos tem o mesmo status e qualidade desses jogadores. Ah, tá bom. Não nos entenda mal, ele é um bom jogador e pode agregar a qualquer time, mas vale 74 milhões de euros com certeza não. Essa transferência foi muito confusa. E tudo fica mais confuso conforme avançamos. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para não perder nosso conteúdo incrível. Feito! Beleza, vamos voltar para as transferências que nos deixaram confusos. E o Marco Senesi? Esse cara fez ótima temporada no Bournemouth e ajudou o time a se classificar pela primeira vez para a Liga Europa. Após uma temporada histórica, ele sai imediatamente e vai para o Tottenham, que quase foi rebaixado 2 vezes seguidas. Ok, pode-se afirmar que o Tottenham sempre será maior que o Bournemouth, independentemente de disputar competições europeias. Mas as notícias diziam que clubes grandes como o Aston Villa e até o Barcelona estavam interessados em contratar o defensor de graça, mas ele nem deu uma chance real para nenhum deles antes de se comprometer com o Tottenham. Isso é o que realmente confunde. Pelo menos ele poderia ter tentado esperar um pouco e ver quais boas ofertas apareceriam para ele, mas ele simplesmente disse sim para o Tottenham muito cedo na janela. Na pior das hipóteses, é uma decisão boba, na melhor, é um grande risco. De qualquer forma, é algo que a gente não entende completamente, e vamos ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Agora, Harry Wilson. Ele teve sua melhor temporada, se destacou e foi um dos mais comentados da Premier League em transferências. Ele era um dos pontas direitas mais cobiçados da liga, por estar sem contrato e tudo indicava que daria um salto de nível neste verão. Chegaram a surgir notícias ligando ele a um retorno ao seu clube de infância, o Liverpool, para substituir o Mo Salah, que estava de saída, mas ele acabou indo para o Leeds. Com todo o respeito pelo desempenho recente dos clubes, deixar o Fulham pelo Leeds parece retrocesso, então não entendemos a decisão do galês.
Simplesmente não conseguimos entender isso, nem Iñaki Peña indo para o Panathinaikos? A trajetória geral da carreira dele realmente nos deixou confusos até agora. Ele deixou o Barcelona para ser emprestado ao Galatasaray em 2022, e se saiu tão bem lá que o Barcelona o recebeu de volta com entusiasmo. Ele foi o segundo goleiro por alguns anos até que Ter Stegen se machucou em 2024 e ele teve que assumir como titular. Na ausência do alemão, Peña foi simplesmente incrível. Ele fez uma baita atuação no Clássico com defesas espetaculares e mantendo o gol zerado contra o Real Madrid. Obviamente, ele não tinha o status para ser o titular do Barcelona a longo prazo, então ele sempre acabaria saindo após as contratações de Joan Garcia e Wojciech Szczęsny. Mas as atuações dele naquele período no Barcelona deveriam ter rendido uma boa transferência, só que ele acabou indo por empréstimo para o Elche no ano passado e agora se transferiu para o campeonato grego neste verão. Vale lembrar que ele tem apenas 27 anos. Isso realmente faz a gente se perguntar se o caso é que o empresário dele simplesmente não trabalha o suficiente ou se tem alguma outra coisa acontecendo, porque isso é definitivamente confuso. Por fim, a ida de Matheus Fernandes para o Spurs nos deixou confusos. Não questionamos sua habilidade. Todos sabíamos que ele deixaria o West Ham neste verão após o rebaixamento, isso é claro, mas o valor da transferência ainda é confuso. 85 milhões de libras por um jogador já rebaixado. O Spurs nem tentou negociar, todos sabem que clubes perdem força na negociação após o rebaixamento. Vira uma questão de aceitar o que o clube comprador oferecer, mas o Spurs de alguma forma gastou 100 milhões de euros nesse cara. Sinceramente não faz sentido. Se o West Ham não tivesse sido rebaixado, eles pagariam 150 milhões ou o quê? Vou relembrar, há 3 anos o Spurs comprou James Maddison do Leicester City logo após o rebaixamento deles da Premier League. Naquela época, Maddison vivia o auge da carreira e era um dos meio-campistas mais valorizados da liga, avaliado entre 70 e 80 milhões de libras. Após o rebaixamento, o Spurs o contratou por 40 milhões de libras. É economia simples. Aqui, eles pagaram 85 milhões de libras por um jogador rebaixado que só teve uma boa temporada. Considerando que ele tem 21 anos, pode virar um bom jogador. Porém, independente do futuro, o Spurs poderia ter contratado Fernandes por bem menos do que pagou. 100 milhões de euros por um jogador que acabou de ser rebaixado é algo inédito, não importa quem seja esse jogador. Enfim, agora é hora de ouvir vocês. Teve outras transferências nessa janela que te confundiram? Qual foi a mais confusa até agora? Deixe seu comentário e converse com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau!